Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Eu estou aqui para analisar com vocês o desespero da mídia para tentar inviabilizar a candidatura do presidente Lula no ano de 2026. A gente sabe que nos bastidores da política em Brasília, muita gente tem falado que o Lula não pretende ser candidato em 2026 à reeleição de novo e que ele estaria com problemas em relação a aceitar que talvez em 2026 ele seja o único nome a derrotar o candidato da extrema-direita. Só que as fontes que eu tenho contato, muitas delas, inclusive, desculpa o pigarro, tá? Vai estar até meio carregado por causa de um pigarrinho. Tomei um café agora e o café deu um pigarrinho aqui. Dei até um engasgado na hora de gravar o primeiro vídeo, tive de começar a gravar de novo. Mas enfim, assunto aqui de bastidor, né? E as fontes que eu tenho consultado aqui, na verdade, me dizem o oposto, que o presidente Lula está super empolgado para ser candidato de novo à reeleição em 2026, por vários motivos. O primeiro, ele sabe do risco que ainda espreita a democracia brasileira por conta da ascensão do neofascismo, do neonazismo, da extrema-direita no mundo, inclusive agora com a volta do Trump para o poder e com essas alianças entre as big techs e movimentos neofascistas e neonazistas no mundo inteiro. Segundo, ele quer ampliar a margem de mandatos de um presidente eleito democraticamente. Hoje o presidente Lula já é o presidente que mais vezes ocupou o cargo de presidente da República dentro da democracia. A gente sabe que teve o caso de Getúlio Vargas, né, que ficou no poder por muito tempo, mas não de forma democrática durante todo o período, né? O presidente Lula não. Ele ocupou o cargo entre 2003 e 2011, né, entre dia 1º de janeiro de 2003 e 1º de janeiro de 2011, democraticamente, voltou ao poder no dia 1º de janeiro de 2023 e pretende, se tudo correr como a gente imagina, ficar no poder até pelo menos 1º de janeiro de 2031. Então ele quer ampliar essa margem e ele quer também trabalhar a partir de 2026 agora, depois da sua reeleição, se ele for candidato e se reeleger como a gente imagina, tá? Eu tô falando se for porque o futuro a Deus pertence, no sentido, como diz o ditado popular, né? Se estiver vivo, evidentemente, e com saúde, ele será candidato. A única condição que o Lula colocou, de acordo com as minhas fontes, para que ele não seja candidato é, se ele não estiver vivo, porque aí não teria como, né, você ter um candidato em um outro plano astral, né, ou espiritual, ou se ele tiver com condição de saúde debilitada, algo que neste momento não é o caso. E aí saiu a pesquisa Quaest, Genial Quaest, né, que mostra que pela primeira vez, desde que o presidente Lula se tornou presidente da República, o índice de desaprovação ultrapassou o índice de aprovação. A aprovação do presidente Lula caiu para 47 e a desaprovação subiu para 49. Tudo isso aqui, meus amigos, dentro da margem de erro. A margem de erro desses institutos geralmente são 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então isso aqui está dentro da margem de erro. O que eu diria para vocês? Que isso aqui está em tese em um empate técnico, né? Eu digo para vocês que tanto a avaliação positiva quanto a avaliação, na verdade, nessa pesquisa, a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Então, na minha análise aqui, nessa pesquisa em específico, né, pelo que está escrito aqui no levantamento feito pela pesquisa. Então, nessa pesquisa aqui, eu diria que, além de ter um empate técnico, o impacto que foi negativo para o presidente Lula aqui e para o governo foi a história do Pix, tá? O próprio CEO da empresa aqui, só pra gente lembrar, o Felipe Nunes, traz aqui numa matéria que tá publicada na Revista Fórum também, assinada aqui pelo Julinho Bittencourt, que uma das notícias que mais chegou negativamente no povo foi a informação do Pix. Tanto que tá aqui, ó. O senhor ressalta que a notícia negativa mais lembrada espontaneamente pela população na rodada de pesquisas, pelo menos nesta agora, né, foi o possível monitoramento do Pix. 11% das pessoas, quando perguntada sobre qual notícia negativa ela teria para falar sobre o governo, o monitoramento do Pix. Quando perguntadas diretamente pelo Instituto, 66% dos brasileiros acreditam que o governo federal errou mais do que acertou diante da polêmica do Pix. Então, na minha análise, inclusive, a comunicação começou a melhorar, tá? Claro, não se faz milagre da noite pro dia, mas começou a melhorar. Eu até citei em um vídeo que eu fiz aqui, eu não sei se foi na Revista Fórum ou se foi lá no meu canal mesmo. Inclusive, fica a dica aí, se foi lá no meu canal, para você dar uma olhadinha. Onde eu falo que, na minha análise, o maior acerto até o momento do Sidônio Palmeira não foi meramente peça publicitária, vídeos mais simples, como ele tem feito ali, no time que a internet precisa, no time que as redes sociais precisam, no time que a comunicação digital precisa, que é quase que instant moment, né? No momento instantâneo ali que a situação acontece, não dá tempo para reunir uma equipe grande, separar locação, contratar atores, montar uma equipe gigantesca de edição, porque isso demandaria muito tempo, tá?
Isso demandaria muito tempo, mas o que é que eu queria trazer para vocês nesse ponto em específico aqui, em relação especificamente à comunicação? Isso vai ser revertido. Então, o timing disso aqui foi interessante por isso. A gente sabia que teria um impacto negativo na aprovação do governo, na história do Pix. Mas a gente tem tempo para reverter isso. E por que eu digo para você que a mídia está desesperada? Foi feito de novo um levantamento. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Tá até na revista Fórum também o material. O link vou ver se o Gui coloca os links aqui no comentário fixado. É o tema, inclusive, da live de hoje da revista Fórum, né? Que Lula venceria Bolsonaro com folga em 2026. Nas pesquisas, e aqui mostra, por exemplo, que na própria pesquisa com a Este, Lula venceria Bolsonaro, Tarcísio, Massal e Caiado em 2026. Mesmo com essas informações que a desaprovação do governo está elevada, que pelo menos superou, né, estatisticamente a aprovação, e que não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, em relação a Lula ser candidato ou não ser candidato. Eu já disse que eu não acredito na possibilidade de Lula não ser candidato, porque as fontes que eu tenho contato são fontes muito relevantes, modéstia à parte. E a pessoa me fala, Carlito, isso é conversa. O presidente Lula tá super empolgado. Tomar um cafezinho pra gente manter saudável aqui o nosso papo, né? O presidente Lula tá super empolgado, entende o compromisso que ele tem com a democracia. Ele falou recentemente que, estranhamente, quando saem matérias na mídia, como uma que saiu, inclusive, no Globo, ontem, traz o seguinte: aliados tentam convencer Lula sobre falta de outros nomes viáveis após fala que condicionou a reeleição à saúde. A Renata Agostini que publicou isso aqui. Se não me engano, a Renata Agostini é aquela que era da CNN Brasil também, ou é da CNN Brasil, né? Se não me falha a memória. E quando você lê aqui, por exemplo, ela mesma, da CNN Brasil, passou pela Folha e pela CNN Brasil. Hoje, se não me engano, ela tem até algo na TV Brasil. Não tenho certeza, mas não vou ficar divagando aqui não. Voltando pro nosso assunto. Então, na minha análise aqui, que é o que está claro e que quem acompanha, inclusive, a situação do presidente Lula entende e confirma, é que o próprio presidente abriu a boca e falou que ele sabe do compromisso dele com a democracia e que ele não vai deixar o Brasil cair na mão do neofascismo e do neonazismo outra vez. E por que, Carlito, que a mídia fica plantando isso? Porque tenta fazer um jogo de experimento, né? Vamos dizer que Lula não vai ser o candidato, vamos ver o que é que a pesquisa que vem diz. E aí eles esperam, por exemplo, que o Tarcísio venha forte, que o Caiado venha forte. Vai um cafezinho aí. Que outro nome venha forte, por exemplo. Só que toda vez que aparece uma pesquisa nova, aparece quem? Lula vencendo todo mundo. Lula vence Caiado, Lula vence Tarcísio, Lula vence Bolsonaro, Lula vence Michele, como já mostraram esses dias. Lula vence também quem é o outro aqui, meu Deus, que tá na lista aqui também? Cadê? Lula vence também o Massal. E na pesquisa Paraná Pesquisa, só pra vocês terem noção, na mesma pesquisa colocaram Lula concorrendo contra todos esses candidatos. Numa pesquisa só, se os candidatos fossem esses, em quem você votaria? E aí lá na lista tem Lula, Ciro Gomes, aí tem Caiado, tem Tarcísio, tem Massal, tem a Michele, tem Eduardo Bolsonaro, se não me falha a memória, e Lula ganha de todos. Então a mídia precisa construir uma alternativa. Muita gente me pergunta hoje quem seria o nome a suceder o Lula. O Partido dos Trabalhadores tem alguns nomes, a esquerda tem alguns nomes, mas eu tenho o meu nome favorito que eu já citei aqui, né? Eu acredito que hoje, se o Lula não fosse candidato, provavelmente o indicado seria o Haddad para concorrer no lugar do Lula, né? Para ser o, entre aspas, indicado pelo Lula para concorrer em 2026 ou em 2030, quando o Lula deixar o cargo de presidente. Se assim acontecer como a gente imagina, né? Ele será reeleito se tudo ocorrer como a gente imagina em 2026 e ficará até 2031, né? 1º de janeiro de 2031. Mas eu acredito que o sucessor do Lula pode ser, hoje seria o Haddad, mas eu ainda acredito, é o meu favorito, que é uma opinião pessoal minha, tá? É o Flávio Dino. Eu não acho que a gente deveria descartar o Flávio Dino em um regresso futuro para a política. Por quê? O ministro Joaquim Barbosa deixou o STF antes da idade compulsória e acabou ingressando no PSB com possibilidade depois de ser candidato à presidência e desistiu. Mas eu não descartaria. Até porque, se vocês lerem, eu acho que eu até já fiz essa análise aqui na revista Fórum, ou foi lá no meu canal, né? Como eu produzo muito conteúdo para aqui e para lá, às vezes eu confundo se foi aqui ou se foi lá. Onde eu li ali um trecho da carta de despedida que o Dino teria colocado no grupo dos funcionários do Ministério da Segurança Pública e Justiça, onde aparecia ali ele dizendo que o futuro, né, ele disse que não seria um adeus, poderia ser um até logo, e para mim deixando a porta aberta de que ele pode sim, em algum momento, voltar a discutir as questões que envolvam a política, voltando para o campo da política. Tanto que a mídia já fez questão de dizer, ó, o Dino disse que se entrasse pro STF, nunca mais voltaria pra política. E o Dino, na entrevista que ele deu, inclusive, que falaram que ele falou que nunca mais voltaria pra política, ele disse que
Ele pensa que não volta mais, mas, como a gente costuma brincar aqui, né? O amanhã Deus pertence. Ele não consegue saber exatamente amanhã, até porque você tem uma previsão de hoje e amanhã essa previsão pode simplesmente ser modificada. Então, para mim, é um medo da mídia em relação a isso. Muita gente até comentou aqui, né, de a gente fazer vídeo falando mais detalhadamente sobre essa reprovação do Lula e aprovação e isso e aquilo. O foco não é esse, gente. O foco que a gente tem que trazer aqui não é a desaprovação do Lula, que é temporária por causa do impacto da notícia falsa do Pix, mas sim trazer como o Lula causa desespero na oposição e desespero na mídia liberal conservadora. Eles tentam o tempo inteiro trazer o seguinte, ó lá, o Lula não ganha, ó, o Lula tá doente, porque olha o que a matéria diz, o Lula condicionou a reeleição à saúde. Aí você vai perguntar, o que é que tem de grave nisso? Nada, você conhece um candidato que tá à beira da morte, que tá morrendo e que vai falar assim, não, eu tô morrendo, mas eu vou ser candidato. É evidente que o Lula, quando fala que se ele estiver saudável, ele será candidato, é porque a gente vê situações recentes de figuras que são muito importantes no debate público, mas que acabaram tendo problemas de saúde e se afastaram da vida pública. É o caso agora do Pepe Mujica no Uruguai, né, que oficialmente decidiu não participar mais de atividades políticas, né, ele disse que está com problema de saúde grave, como vocês sabem, quer morrer em paz, como ele falou, e cumpriu a missão dele. Outro exemplo recente é o Biden, né, que é uma figura que tem idade avançada, que não estava indo bem em debates, que não estava indo bem em aparições públicas, só que este não é o caso do presidente Lula. O presidente Lula não é o Joe Biden. O presidente Lula, neste momento, não tem problema de saúde, ao contrário, ele tem uma vida extremamente saudável. Quem segue aqui o Lula nas redes sociais, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quem segue o Lula ou a primeira-dama Janja nas redes sociais, ó, vê aqui como é que o presidente Lula está ativo nos finais de semana, inclusive, tá aqui, aí. Aí, ó, o homem é uma máquina de saúde, rapaz, aqui, aí. Olha o homem aí, aí. O homem é uma máquina de saúde, tá? O homem é uma máquina de saúde. E é isto que tem, de certo modo, desesperado a extrema-direita, a mídia conservadora. Primeiro, o mercado errou 95% das previsões sobre a economia do Brasil. 95%. Eu acho que hoje seria mais seguro, contém ironia na frase que eu vou trazer, tá? É mais seguro hoje jogar no jogo do Tigrinho do que investir dinheiro na bolsa orientado pelo mercado. Porque o mercado erra 95% das vezes. Ou seja, é tanto erro, né? É tanta, entre aspas, roubalheira como no jogo do Tigrinho, entre aspas, né? Isso aqui é uma ironia, evidentemente. Mas esse é o desespero deles. Tudo que eles previram que aconteceria com o Brasil na questão do presidente Lula deu errado. E o que é engraçado, quando o dólar aumenta, a culpa é do Lula. Quando o dólar baixa, é porque o Trump fez algo lá fora que ajudou o Brasil. Nunca é ação política do Brasil, nunca são as políticas afirmativas do Brasil, nada. Tudo é por causa de fatores externos. Traduzindo, quando dá ruim é culpa do Lula. E quando dá bom é sorte do Lula. Então a gente vai continuar nessa maré de sorte, a mídia vai continuar atacando o presidente Lula, não tem problema. O que importa, e que é isso que a gente precisa trazer aqui, não é que a desaprovação passou a aprovação, mas sim que se o Lula fosse candidato hoje, ele derrotaria qualquer candidato ligado à extrema-direita. E quanto a isso, mídia tradicional, conservadora, golpista, liberal, vocês vão ter que engolir o maior líder da esquerda que esse país teve na contemporaneidade. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei aqui pra vocês podem consultar no próprio site da Revista Fórum. Me acompanhe também no meu canal, né, O Historiador. Lá tem 2 vídeos que a gente publica todo dia. E eu quero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aqui. Grande abraço e até a nossa análise aqui amanhã. Tchau!